Olá, sou João Fernando Monteiro Ferreira, egresso da 22ª turma da nossa querida Santa Casa. E eu tenho que começar meu depoimento inicialmente parabenizando a iniciativa desse projeto de memórias da Santa Casa. Acho que é realmente fantástico, fundamental. Nós temos a oportunidade de contar a nossa vida e quanto a Santa Casa marcou e influenciou a nossa vida, como aqueles que nos veem têm a oportunidade de ver o quanto que a história de uma instituição centenária como a Santa Casa influenciou pessoas e quanto essas pessoas, juntos com essa história da Santa Casa, trabalham e influenciam a nossa sociedade, fazendo com que nós tenhamos realmente um mundo melhor. E esse é o grande objetivo, de a gente poder contar histórias do passado, entendendo o nosso presente e preparando o nosso futuro. E nesse segundo momento, agradecer pessoalmente a oportunidade de estar aqui fazendo esse depoimento para vocês e talvez demonstrando todo o carinho, e a palavra é amor, que nós, que já vivemos a Santa Casa e mesmo hoje que não estamos mais na Santa Casa, nós mantemos de amor. Não é à toa que uma daquelas músicas da Bato Santa diz que a Santa Casa fica gravada a ferro do nosso coração. Contando então um pouquinho da minha história para vocês, eu não tinha nenhum médico na minha família. Na verdade, a minha família é muito pequena, basicamente o meu núcleo, eu e meus pais, mas desde pequeno eu já tinha a ideia, nem sei de onde, de ser médico. E assim eu construí meu caminho e em 1984 comecei a minha jornada na medicina aqui na nossa Santa Casa. Acho que também vale a pena destacar algumas características que eu encontrei quando cheguei aqui na Santa Casa. Primeiro, vejam a responsabilidade de uma instituição de ensino. A Santa Casa recebe de uma forma gentil adolescentes e devolve para a sociedade homens e mulheres competentes, formados do ponto de vista técnico, do ponto de vista cidadão, do ponto de vista moral. E foi isso que a Santa Casa, imagino, fez comigo em toda a minha jornada. E vale destacar algumas particularidades muito próprias da nossa Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, muito diferente de praticamente todas as outras escolas médicas do Brasil e do mundo, e que certamente foram características importantes que me marcaram e que fizeram construir a minha carreira. A primeira característica é que não havia um prédio da faculdade, não havia um campus da faculdade. Na verdade, a faculdade era dentro do hospital. Então isso é uma característica muito importante. O nosso aluno, desde o primeiro ano, já vive dentro do hospital, já vive assistência e ensino de forma conjunta, já convive com pacientes familiares, já tem a oportunidade de conviver com todo o corpo de alunos, do primeiro ao sexto ano e residentes, do corpo docente de professores, dos alunos das cadeiras básicas aos alunos da internato e pós-graduação. Pode parecer um detalhe, mas isso agrega uma riqueza enorme da forma como a Santa Casa cunha os seus médicos e os seus profissionais. Era muito engraçado, eu como calouro, estava na anatomia, usava avental, andando pelos corredores do hospital, entre uma área de ensino e outra, e os pacientes e familiares nos confundindo como médicos, já nos tratando como doutor e trazendo para nós já essa responsabilidade de comportamento e atitude frente à comunidade. E ao mesmo tempo, eu já desde o primeiro ano convivendo com os alunos do quinto e sexto ano, residentes, professores da pós-graduação. Diferente, como eu já salientei de outros cursos, onde há uma certa divisão física entre a carreira básica e a carreira mais avançada, de campos de estágio propriamente ditos, né? O aluno entra no primeiro e segundo ano, ele vive mais um campus e vai viver paciente, hospital, colegas, mas lá o seu terceiro, quarto ano, e a Santa Casa nos propicia isso desde o primeiro momento. Outra característica muito importante da nossa faculdade é um conceito, é um pilar da sua criação, né? Que é o olhar humanístico daquilo que nós fazemos, o nosso trabalho com o paciente.
Então isso é muito forte desde o início da nossa carreira dentro da Santa Casa. E junta-se a isso, aquilo que hoje parece algo muito moderno e novo, na verdade não. A Santa Casa tem como essência desde a sua fundação há 60 anos, que existem determinantes sociais, existem determinantes ambientais, tanto das doenças, e que também influenciam o tratamento das doenças, e que o foco de todo o nosso trabalho é o cuidado com foco no paciente. Então, isso são características que vieram desde a criação da nossa faculdade, e por essa questão de ambiente, faz com que esse aluno, desde o primeiro ano, já seja cunhado dessa forma, e eu não tenho dúvida que isso faz um diferencial muito grande na formação e na carreira de todos os colegas. Como que foi a minha carreira? Iniciei na Santa Casa e posso dizer que vivi intensamente os meus anos de Santa Casa. Aliás, quando eu encontro jovens estudantes de medicina, e eles pedem algum conselho, o conselho que eu dou: viva intensamente e plenamente a faculdade, viva intensamente e plenamente a Santa Casa. E foi o que eu fiz desde o meu primeiro ano. E, coincidência ou não, muitas das atividades que eu desempenhei nos meus anos de Santa Casa, elas se repetiram em toda a minha carreira profissional, mesmo depois que eu saí da Santa Casa. Então, questões, por exemplo, relacionadas à produção científica. Desde o meu primeiro ano eu fazia parte de um grupo de pesquisa experimental do Laboratório de Fisiologia. Eu passei meu primeiro, segundo, terceiro ano fazendo pesquisa de bancada. Quando eu fui para o quarto, quinto, sexto ano no internato, comecei a viver pesquisa clínica. Então, isso naturalmente, a Santa Casa me moldou a ter o espírito da curiosidade, da criação, o espírito de ser um pesquisador. Em paralelo a isso, de forma também muito interessante, havia oportunidade para nós alunos exercermos monitoria. E eu exercia monitoria de propedêutica. Então, no meu quinto, sexto ano, eu fazia monitoria de propedêutica para alunos do primeiro e segundo ano. Com isso, a Santa Casa já começou a me moldar por uma linha de professor, de educador. E, por fim, a Santa Casa me deu também a oportunidade de experiência de gestão, associativismo. Fui membro do departamento científico, diretor do departamento científico, presidente do 5º Congresso Acadêmico da Santa Casa, presidente da comissão de formatura, e tudo isso com certeza agregou competências muito importantes para quando eu fui desempenhar a minha carreira profissional. Então, como eu comentei com vocês, vivi intensamente os meus 6 anos de faculdade e ainda fiquei, após a formatura, mais um ano como R1, residente do programa de Clínica Médica. Depois, fui para outros ares. Prestei prova de residência no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Fui aprovado, fiz mais um ano de residência em Clínica Médica, lá no Hospital das Clínicas. E, posteriormente, fui fazer a minha formação em Cardiologia no Instituto do Coração, INCOR, lá no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e é onde eu permaneço até hoje, passando por diferentes setores e aí consolidando a minha carreira como professor, educador, a minha carreira como pesquisador, fazendo mestrado, fazendo doutorado, me preparando agora para a livre docência, mantendo atividades de ensino. Hoje eu coordeno um programa de residência em cardiologia clínica de uma faculdade aqui da região de São Paulo, e com produção de livros, artigos científicos, apresentações e publicações em congressos. E nos últimos anos, talvez com uma história mais recente que eu possa destacar, é atividade associativa, né? Atividade nas sociedades médicas, né? Então, além de ser fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, da Sociedade Americana de Cardiologia, em 2020 e 2021, exerci o cargo de presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.
E ano passado eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então vocês veem que interessante. Eu contei aqui uma jornada profissional para vocês que tem uma trilha de educador, de ensino, professor, tem uma trilha de produção científica, carreira docente, mestrado, doutorado, caminhando para a livre docência, e tem uma carreira de associativismo, ocupando presidência de duas grandes sociedades médicas, no caso a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E como vocês devem ter percebido, tudo isso foi uma repetição daquilo que eu vivi na Santa Casa. Na Santa Casa eu dei aula, na Santa Casa eu produzi cientificamente, fui premiado 3 vezes com o prêmio Manuel de Abreu. E na Santa Casa eu me formei médico, abracei a cardiologia, na Santa Casa eu decidi pela cardiologia. E essa é uma outra história muito interessante, né? Essa forma da Santa Casa, da faculdade ser dentro do hospital, não existe uma divisão clara daquilo que é sala de aula e aquilo que é campo de estágio, de ensino, é muito interessante. No meu 2º ano na fisiologia, eu já me apaixonei pela cardiologia, pela fisiologia do sistema circulatório. E tive a oportunidade, junto com, na época, o professor Scatolini, cardiologista, da cardiologia da Santa Casa, alguém que a gente só iria ter contato a partir do 4º, 5º ano, mas já no 1º ano eu tropecei com o professor Scatolini nos nossos corredores e ele me levou para o ambulatório da cardiologia e 2 vezes por semana lá ia eu, ele pacientemente me ajudando a dar laudo de eletrocardiograma. Então vocês veem que são características que constroem uma carreira e que nada é à toa no futuro que acontece conosco em relação à história da Santa Casa. A Santa Casa trouxe essa marca para sempre, né? De generosidade, uma característica. Santa Casa sempre foi muito generosa, né? Você vê que um hospital assistencial começou atendendo desvalidos, os que não tinham nada. Essa é a história da misericórdia, né? E que é a história da nossa Santa Casa. A generosidade de abrir seus muros, suas portas para o ensino. Lembrando que a primeira faculdade médica de São Paulo começou nos muros da Santa Casa. Outras faculdades se iniciaram na Santa Casa até a Santa Casa instituir o seu próprio curso, sua própria faculdade. E quantos colegas nessa história de 60 anos fizeram carreiras que orgulham, não só nós que somos Santa Casa, mas que orgulham o nosso país, tanto no cuidado com o paciente, tanto em produção científica, tanto em relevância, em fazer o bem para a nossa comunidade. Então, eu acho que a Santa Casa, ela, por todas essas características, a essência do seu currículo desde a formação, essa característica da vivência desde o primeiro minuto até o último minuto do curso médico, de você viver integralmente a medicina, fazem com que esse egresso da Santa Casa ele seja realmente tão especial e que ele carregue isso o resto da vida e essa experiência realmente fique inesquecível para todos nós. O curso médico era um curso voltado em diagnosticar doenças e tratar doenças. Isso era o curso médico tradicional. Onde que a Santa Casa começou revolucionando? Primeira revolução. Nós não tratamos de doenças, nós tratamos de doentes. Que hoje toda grande instituição coloca como uma diretriz o foco no paciente. A Santa Casa tinha isso desde a sua criação do curso médico. Cuidar de doentes e não da doença. E outro comentário que eu fiz, que hoje a gente valoriza muito, não só os fatores de risco clássicos da minha área, cardiologia, fatores de risco clássico para o indivíduo ter derrame, infarto, pressão alta, colesterol. Não. Existem outros fatores muito importantes que nós hoje reconhecemos fortemente como tanto causadores de doença, como importantes na hora de você tratar uma doença, que são os chamados determinantes sociais e determinantes ambientais. Determinantes ambientais tipo poluição. Hoje nós vivemos extremos de temperatura. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ano passado, fez um relatório dizendo quais são os 10 fatores de risco que mais matam no mundo. As doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. São as doenças cardiovasculares. O infarto, o AVC, depois vem câncer e doenças respiratórias, entre outras. Não é? Mas ele foi ver não exatamente a doença, mas os chamados fatores de risco. Aquelas entidades, quando presentes,
fazem o indivíduo morrer do infarto, do AVC, ou seja lá qual, do câncer, a sua causa de morte. Então, surpresa nenhuma, o fator de risco que mais mata no mundo é pressão alta. Aí vem na sequência cigarro, tabagismo, sedentarismo, obesidade, colesterol alto, né? E na lista de 10 causas, fatores de risco mais importantes, está poluição. Poluição é uma importante causa de morte. Milhões de pessoas morrem derivadas da poluição ambiental. E de forma interessante, não morrem de doença pulmonar, morrem de doença cardíaca. É curioso isso. Existe todo um mecanismo fisiopatológico explicar isso, né? E o outro é extremos de temperatura. Isso nós estamos vivendo hoje, né? Então, isso já havia no nosso curso. E outros são os chamados determinantes sociais. A questão cultural, a questão étnica, é a questão da sociedade, do ambiente onde esse indivíduo vive, questões relacionadas ao racismo, né? Racismo não só de cor de pele, mas racismo religioso, racismo por opção sexual. Isso hoje a gente sabe que fortemente influenciam a gênese de doenças e fazem parte do tratamento da doença. A Santa Casa foi pioneira num departamento chamado Departamento de Medicina Social. E nós já tínhamos, a professora Lourdes fazia parte do corpo de professores, já esses ensinamentos relacionados a esses departamentos sociais dentro da doença, que na época é uma coisa pioneira, né? E hoje parece muito óbvio, né? Então você vê que interessante a nossa Santa Casa. E a Santa Casa é curiosa, né? A Santa Casa, da mesma forma que ela é generosa, ela é muito humilde. Ela, na verdade, conta pouco para o mundo, tudo aquilo que ela fez e faz, na verdade. Então, um projeto como esse, acho que é importante para a gente, como ex-alunos, trazerem esses destaques para o mundo, do que essa instituição traz de tão importante e o quanto ela transforma uma sociedade. Tudo aquilo que eu construí na minha jornada pessoal e profissional foi plantado e preparado nos meus anos de Santa Casa. Você comentou os desafios, né? Desafios que nós temos como médico, desafios que nós temos como educadores, desafios que eu enfrentei aí como presidente de uma grande sociedade médica. Isso me fez lembrar um acontecimento muito curioso. Estava eu no meu 6º ano, andando pelos corredores da Santa Casa, com a cabeça muito cheia, preocupado com as responsabilidades de um interno com seus pacientes, preocupado com a preparação para o concurso de residência médica que eu iria prestar e preocupado com a formatura. Eu era o presidente da comissão de formatura, então vamos dizer que eu estava com a cabeça bem cheia naquele dia. E estava eu andando pelos corredores, sozinho, muito pensativo e sem perceber, de cabeça baixa, andando pelos corredores, quando eu cruzo com o professor Emílio Atier. Eu tive alguns privilégios nos meus tempos de faculdade. Um deles foi conviver com o professor Emílio Atier, um dos fundadores da nossa faculdade. O professor Emílio Atier me conhecia muito, passei por ele é uma pessoa, como todos na Santa Casa, né? A bondade impera na Santa Casa, é impressionante isso, né? Ele, oi João, tudo bem? Ô professor, tudo bem, boa tarde, né? Eu segui meu caminho, ele seguiu o dele, ele interrompe, dá meia volta, vem atrás de mim, toca no meu ombro. João, por que você está com essa cabeça baixa tão preocupado? Ei, professor Emílio, é a comissão de formatura, é a prova de residência, é um paciente grave que está lá na enfermaria. Então, João, aprenda uma coisa, nunca ande de cabeça baixa. Ele pegou no meu queixo, levantou a minha cabeça, nunca ande de cabeça baixa. Sempre enfrente todos os desafios da sua vida com coragem e cabeça erguida, que assim você vai ter sucesso. Então, você olha que interessante, né? Como, em que ambiente de ensino eu ia ter oportunidade de cruzar com o fundador da faculdade num corredor e ter a oportunidade de me formarem, moldarem, não só tecnicamente como médico, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista, como eu comentei, né? Formar, pegar adolescentes, receber adolescentes e entregar para a comunidade homens e mulheres, né? Cidadãos competentes, né? Então a Santa Casa tem essa característica de
uma formação minuto a minuto, segundo a segundo, né? E isso certamente moldou o adulto e o profissional que eu fiz, e isso certamente moldou a forma como eu enfrentei e venci muitos dos desafios que eu tive na minha vida. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo esse depoimento, deixando claro que o nosso amor pela Santa Casa e a nossa admiração por essa instituição centenária, ele realmente é eterno, né? Como eu disse no início dessa conversa, a questão do gravado a ferro no nosso coração realmente nos acompanha para sempre. E aí eu tenho mais um fator de satisfação. Tudo isso que eu contei, imagino que vocês tenham percebido a alegria e emoção até agora para vocês, eu vejo isso se repetir da mesma forma com meu filho. O meu filho, Pedro Henrique, também decidiu pela carreira médica. Para nossa alegria, também é aluno da Santa Casa. Formado na turma 54, hoje ele fazendo o R2 de Clínica Médica e, de uma forma muito interessante, acho que ele ouviu esse meu conselho e ele viveu e vive plenamente e intensamente essa instituição tão caridosa, tão ampla que é a nossa Santa Casa. Eu que agradeço o convite, é um convite emotivo mesmo, é a oportunidade de voltar à minha casa, porque Santa Casa nunca deixa de ser a minha casa. E a gente só pode encerrar dizendo Areguá!